Boa noite, gente. O vídeo da aula de hoje será sobre os vasos sanguíneos. Mas vasos sanguíneos, qual que é a função do vaso sanguíneo dentro do nosso organismo? Sabemos para que um órgão, algum tecido do corpo, do organismo venha ser nutrido, o sangue ele precisa chegar até a periferia. Mas ele não ia chegar até a periferia sem contar com a rede de vasos, de tubos, né? Que transporta esse sangue, transporta algumas substâncias. Mas qual que é a função de um vaso sanguíneo? O que seria um vaso sanguíneo? Um vaso sanguíneo nada mais nada menos do que uma rede de tubos, né, que transporta esse sangue. E quais são as funções de um vaso sanguíneo dentro do organismo? É de transporte, mas transportar o que? Transportar hormônios, transportar resíduos metabólicos, transportar glicose, transportar células de defesa, transportar gases respiratórios, que são o dióxido de carbono e o O2, no caso o oxigênio, transportar glicose, transportar alguns nutrientes dentro do vaso sanguíneo. Em especial, três específicos que eu ia dizer nessa noite seriam as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. Existem diferenças entre elas? Existem. As artérias, começando pelas artérias, elas são mais espessas. Todos os vasos eles têm três camadas, exceto os capilares sanguíneos. Quais as camadas são essas? São membranas, na verdade, né? Que seria, a gente chama de túnica. A mais externa é a túnica adventícia ou túnica externa. A mais do meio, a mais intermediária, é chamada de túnica média. E a mais interna é chamada de túnica interna ou túnica íntima. Nas veias, a túnica média é mais espessa do que nas artérias. Nas artérias ela encontra-se mais delgada. E a túnica, por que eu falei exceto os capilares sanguíneos? Porque nos capilares sanguíneos ele só tem um pouco de células endoteliais, que seria um pouco da túnica íntima. Ele não tem nem túnica adventícia e nem túnica média, os capilares sanguíneos. E as artérias transportam o sangue com mais pressão. A pressão que as grandes artérias exercem para poder mandar o sangue da cabeça até o pé, para poder como é que fala, oxigenar, né? Os dedos do pé, a parte dos membros inferiores, panturrilha, a parte do femoral, as partes genitais, a artéria acaba tendo uma exerção de força muito maior, a pressão muito maior. É tanto que as artérias ela tem uma pressão muito mais elevada do que as veias. É tanto que se você pegar uma veia, veia jugular interna, veia jugular externa, você não consegue palpar, você não consegue sentir pulso, porque veia não pulsa. A artéria, elas pulsam porque a artéria elas pulsam por carregar maior pressão. No vídeo mais para frente, irei dizer sobre três hemorragias: hemorragia arterial, hemorragia venosa e hemorragia na parte de capilar sanguíneo. Quais as diferenças entre as mesmas? Não são as mesmas, porque a maneira que o sangue que percorre as veias, eles são mais um vermelho mais claro. O sangue que percorre as artérias, ele é um vermelho mais escuro. Ou seja, ele é um sangue mais escuro, um vermelho, a gente chama de vermelho vivo. Então o que acontece? As veias, qual que é a função das veias? As veias, ela carrega o sangue do organismo, dos tecidos do sangue que foi recolhido do metabolismo celular até o coração, tanto da cabeça e pescoço quanto dos membros inferiores. A artéria não, a artéria carrega o sangue do coração até os tecidos, até os membros inferiores e cabeça e pescoço. Todo o sangue que passa nas veias, ele é venoso, e todo o sangue passa na artéria arterial? Não. No passado, acreditava-se que toda artéria carregava sangue arterial e toda veia carregava sangue venoso. Tem exceção. A artéria pulmonar, do tronco pulmonar, ela carrega sangue
com dióxido de carbono, ou seja, sangue venoso. Para quê? Quando ela sai do ventrículo direito, ventrículo direito, ela sobe a diástole ventricular, passando pela válvula semilunar pulmonar, ela sofre uma divisão que vai para são 4 veias pulmonares, 2 direitas e 2 esquerdas, que são veias que vai para tanto pulmão direito quanto pulmão esquerdo. E na hora depois que ocorre a troca de sangue oxigenado para o sangue arterial, ou seja, ele deixa o dióxido de carbono e traz consigo o sangue oxigenado, que seria o sangue rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono e em CO2, ele volta pela artéria, o sangue arterial volta pela veia pulmonar. Ou seja, ele vai desembocar dentro do átrio esquerdo, aí abre-se a válvula bicúspide ou válvula interventricular. Abrindo a válvula interventricular ou válvula mitral ou bicúspide, posteriormente ela vai passar depois que sofre a sístole atrial, passando para o ventrículo vai entrar em período de diástole, que seja o relaxamento. Ele vai ejetar esse sangue passando pela válvula semilunar aórtica e mandando posteriormente para a aorta. Ele vai passar pela aorta, pelo arco da aorta, pela aorta ascendente, descendente, a aorta torácica e a aorta abdominal. Então, à medida que a artéria ela vai descendo, vai se ramificando, ela vai diminuindo o seu calibre do vaso, ou seja, ela vai perdendo o ponto da túnica média à medida que o seu calibre vai diminuindo. E diminuindo, ela vai se tornar, chama de arteríola. Depois a arteríola ela vai diminuindo até formar os capilares sanguíneos, que é uma rede de capilares onde ocorrem as trocas gasosas, as trocas de nutrientes ali entre os tecidos, tanto nas partes superiores quanto nos membros inferiores. Aí, acabando essa troca de gás, as artérias dos capilares, aí a gente fala que é a divisão das venas, né? As venas elas vai a cada vez mais aumentando o seu calibre, o seu diâmetro do calibre, se passando até chegar nas veias e posteriormente até desembocar no átrio direito, a qual ocorre todo o processo. Porque que o capilar, ele é diferente, ele é mais fino. A gente considera o capilar como um finuro de um fio de cabelo. Ele é muito, muito delgado, muito fino. Mas ali a condição de passar apenas uma hemácia, ou seja, o lumen do vaso de um capilar sanguíneo é muito estreito. Então são poucas células endoteliais que se encontram no capilar sanguíneo. Mas qual é a função principal do capilar sanguíneo? Troca de nutrientes, troca de substâncias. Para quê? Para nutrir aquele tecido alvo, para nutrir os órgãos, tanto os membros inferiores quanto os membros superiores, cabeça, pescoço, fígado, baço, intestino, até os pés. E as válvulas, qual é a diferença das válvulas? As válvulas é a única dos vasos que possuem válvulas. Não é válvulas, é válvulas. Para que essas válvulas? Essas válvulas ela é unidirecional. Por quê? Para o sangue não sofrer refluxo. Imagina se o organismo não tivesse, as veias não tivessem essas válvulas. O sangue ia acumular muito na periferia do corpo. O sangue não ia fazer a sua função, que é nutrir os tecidos, que é transportar aquilo que ele tem que transportar. É por isso que as paredes das artérias tem que ser elásticas e muito forte. Ela tem muita quantidade de elastina. Por quê? Por causa da pressão. A pressão que a veia, a artéria, ela exerce dentro do vaso para poder transportar o sangue até as periferias e até a cabeça e pescoço é muito forte. Não é igual às veias. As veias é mais superficiais. Existem várias veias superficiais, veias profundas. E também da mesma forma que existem várias artérias, grandes artérias muito elásticas, que seriam artérias carótidas, as artérias subclávia, as artérias que vão para o pescoço, a artéria carótida comum, externa, interna, e as veias, bem como as veias jugulares
e as veias femoral. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, dá um joinha para qualquer os vídeos que chegarem você ser notificado. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.